voltaram a fazer um gol de falta. Falar um negócio, hein? Mas foi assim, já que era pra quebrar um jejum, foi no limite. Mas que golaço do Andrés Pereira. Golaço. Vamos colocar os melhores Senhora. momentos pra gente também falar agora mais do Flamengo. 3-1 diante do Juventude. Tudo bem que não era um adversário tão forte, mas o Juventude vem fazendo uma boa campanha. Mas diante do Flamengo, fica mais complicado também, né? Então, eu acho que é esse mesmo, a avaliação tem que ser feita em cima do que foi o desempenho desse Flamengo. E o princípio do jogo, a primeira etapa, na verdade, mas os primeiros 25, 30 minutos foram muito bons, assim, um ritmo muito forte, forçando o erro do adversário, o tempo todo trabalhando contra a linha de 5, né, que foi a tentativa do Marquinhos Santos, a ausência dos seus volantes, como ele não tinha... Esse gol já é muito bonito, né? A tabela do Kennedy. E o Kennedy dando um cartão... Ele já está há algum tempo no Flamengo, o Andrés tem um impacto imediato e o Kennedy parecia um tanto fora de sintonia ainda. Fisicamente abaixo, errando os lances. Hoje... Só que ele tecnicamente é muito bom. E acho que tem nível para fazer ou para impactar tanto quanto o Andrés, né? Por mais que seja numa área do campo onde há uma competição também muito maior, né? No elenco do Flamengo. Mas esse gol já dá essa amostra. E o que me chamou a atenção foi a tentativa do Marquinhos Santos de usar a linha de 5 para tirar a amplitude, né, do ataque do Flamengo. E não conseguiu com que esse trabalho fosse bem realizado. Passa, claro, né, a esperteza do Michael também nesse segundo gol, mas é isso que se chama atenção. Um Flamengo ligado até construir a vantagem, foi os 3-0 da primeira etapa, foi um Flamengo muito dentro do jogo, forçando o erro, marcando alto, encurtando o campo e o tempo todo forçando esse gol é pelo lado esquerdo de ataque, mas forçou muito o lado direito com o Kennedy levando vantagem sistemática, né, em cima da marcação. O Mateuzinho muito bem no setor também. O Pedro apareceu para fazer aquela tabela, né, o pivô e deixar o Kennedy em condição. E aí é obra-prima, né? Tem gente que diz que não tem golaço de falta. Mas esse daí, cara, que pombo sem asa, que coisa maravilhosa a batida. E o Flamengo, naturalmente, esse lance é na reta final do primeiro tempo. O Marquinhos já tinha tirado o Ricardo Bueno, colocou o Sorriso, né, o Marcos Vinícius. E dentro do segundo tempo o Flamengo administrou, né? Tirou bem o pé, uma partida abaixo. Juventude criou uma outra oportunidade. Dá para falar como nota triste, a gente está vendo o campo, a situação do gramado do Maracanã. Tá bem feio. Estranhíssima, né? Como se deteriorou com a utilização nas últimas semanas. Aí o gol na bola parada. Tá terrível, né? Tá muito feio. Mas aí a questão é essa, não é só feio, ele atrapalha o jogo, né? Ele tira a qualidade do jogo, tira a velocidade do jogo. Mas o Juventude hoje foi incapaz de conter o que seria naturalmente uma perda, né? A perda dos volantes, o Dauan e o Jadson não foram para o jogo. Então acabou tendo o Ricardinho, perto ao Guilherme Castilho, o Wagner no tripé do meio campo. E tentou com a linha de 5 compensar minimamente essa perda em agressividade na marcação. Não funcionou e o Flamengo na primeira etapa passou o carro. Ricardinho, quero ouvir você também. Sim. Sobre essa partida que o Flamengo precisou de 45 minutos para conseguir vencer, né? Cadenciou, fez 3 gols e ainda com aquele golaço realmente de falta. Existe golaço de falta. Não dá para ter dúvida. Existe, com certeza. Hoje foi uma prova disso. Esse jogador, o Andrés Pereira, ele encaixou muito bem no time do Flamengo, né? E é aquela velha máxima, né? O time, quando está ajustado, qualquer um que entra acaba jogando bem. Acho que é o caso dele. O Flamengo só confirmou o seu momento, apesar de todos os desfalques, é um time que tem o elenco. E quando a gente sempre repete que time ganha jogo e elenco ganha campeonato, o Flamengo continua na busca pelo Atlético Mineiro, continua alimentando o seu momento e o sonho de buscar esse campeonato brasileiro pelo elenco que tem. Oferece, mesmo com tantos desfalques, oferece muita qualidade. E aí entra Kennedy, que foi recentemente contratado, o Andrés Pereira também chegou faz pouco, aí você tem o Pedro, não joga o Gabriel, joga o Pedro, aí ele dá uma assistência de calcanhar de costas, né, no primeiro gol. Quer dizer, são jogadores de outro nível. E o Flamengo continua com a performance, mesmo com tantos desfalques. O Flamengo confirmou o seu favoritismo contra o Juventude, que tem que se preocupar porque está caindo na tabela, está caindo em rendimento e caindo em pontuação, está chegando próximo à zona perigosa do campeonato, apesar de até algumas rodadas atrás ainda estava fazendo uma grande competição. E o Flamengo com muita força, muita qualidade. Olha aí o toque do Pedro, ó.
realmente é fora de série, né? Jogadores fora de série que fazem a diferença quando você tem um adversário fechado como foi o Juventude, mas a qualidade individual do improviso, do provocar, o Kennedy provoca a jogada individual e faz a tabela com o Pedro que recebe de novo, né? O Kennedy recebe de novo e aí mais um drible para finalizar de pé direito. Então o Flamengo continua na briga, tem jogos atrasados, o Atlético é muito forte, mas o Flamengo também é forte e se eu não estou enganado, acho que não estou, nós teremos o confronto ainda, né? De Atlético e Flamengo nesse segundo turno. Aí vai ser bom, né? Falando do Kennedy ainda, ele atuou pela primeira vez como titular, né? Ele conseguiu já marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Como disse o Rafa, ele promete muito, tem muito ainda o que mostrar também pelo Flamengo. Mas eu queria aproveitar para a gente conversar sobre o Andréas Pereira. Não sobre o golaço em si, mas também sobre a importância dele no Flamengo. Olha lá. Gente, é muito bonito esse gol. Esse é espetacular. A cobrança de falta no segundo tempo, que ele bate com o lado interno do pé, né, que acerta o travessão, também é bonita, mas essa daí é impressionante. Que ele dá na cara da bola, né? Pega de baixo para cima no peito do pé. A trajetória dela é muito bonita, porque ela tá acima do travessão. Não tinha nenhuma possibilidade do Douglas tentar minimamente chegar nessa bola. Impossível, impossível. Lembrando que o último gol de falta do Flamengo... É o chute elevador esse aí. Chute elevador, essa é boa. Esse é o chute elevador. Ele bate, vai subindo, aí você acha que ele vai continuar subindo, daqui a pouco cai. A bola cai e vai lá na gaveta. O goleiro não tem como nem se mexer. Chute elevador, pombo sem asa, é isso? Pombo sem asa. Pombo sem asa. Bom, lembrando que o último gol do Flamengo de falta, fazia tanto tempo, 1.221 dias, aconteceu lá no dia 10 de junho de 2018, foi com o Diego Ribas contra o Paraná. O Diego teve desvio na barreira, foi um golzinho bem mais ou menos. Esse daí Deus. Não, esse daí olha que o torcedor vai ficar, ó... Mas é real. Se você for puxar, a nossa transmissão inclusive mostrou qual foi o último gol. A gente vai mostrar, olha aí, ó. Uma falta cobrada na entrada da área, tirando o peso da bola, ela desvia e mata o goleiro. É bola parada? É, mas vamos lá, né? Nem se compara. Ricardinho tá rindo, acho que concorda com você, né, Ricardinho? Tô contigo, Rafa. Esse gol foi bonito também, importante, mas não dá para comparar com o de hoje. O de hoje foi realmente sensacional. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para escutar também a entrevista do Andréas com o Eudes, nosso colega. Uma pergunta bem interessante que ele fez. Depois a gente vai voltar aqui para a nossa resenha. Você sabe quando foi o último gol de falta do Flamengo? 2018, se eu não me engano. Gol do Diego, dia 10 de junho, vitória contra o Paraná por 2-0. O que significa para você essa cobrança de falta? Já tinha marcado pelo Flamengo, mas de falta, num estádio que tem como maior artilheiro, tanto do Maracanã quanto do Flamengo, um exímio cobrador de faltas exclusivo. É um orgulho, né? Fazer um gol aqui no Maracanã, quebrar aí esses jogos aí que não tava fazendo gol. Agora tomara também que não só eu, tem outros parceiros aí que fazem o gol também e quebramos esse jejum aí. Muito legal, né? Ver agora o Andréas. O Andréas estava na ponta da língua ali. Já a data, quando Mas isso fazia. é legal, porque mostra uma sintonia. Ele sabe, até porque é um batedor de faltas, pega muito bem na bola, tem noção do que é esse período, sem gols, deve ser comentado internamente. O jogador que acabou de chegar ao clube, está linkado ao que são as notícias, as demandas do clube no dia a dia. Cara, isso é legal, assim, porque a gente fala muito não é falta de comprometimento, mas pela exigência na profissão, pelo desgaste que é gerado, inclusive, não só em relação, mas também com treinamentos, viagens, jogos, enfim, esse acúmulo. Se fala muito que o atleta hoje em dia, ele consome menos futebol, né? Ele tenta se afastar do jogo quando ele não está atuando profissionalmente. E é legal que, de certa forma, você construa essa relação. E aqui eu não estou nem falando do campo, né? Da importância desse Andréas para o campo, que é um cara que tem uma dinâmica maior, se a gente fizer uma comparação direta ao que era o Gerson, né? O segundo jogador de meio campo nesse Flamengo, tem uma dinâmica maior. Acho que ele tem um apreço pelos fundamentos, assim, a batida na bola, o passe, o entendimento do jogo. Ele é muito preocupado com fazer bem feito. E a gente geralmente dá uma desconsiderada assim, nos fundamentos. Ele é um mestre com relação a esse lado técnico do jogo. Ele domina muito bem essas questões. E por mais que tenha sido pouco utilizado, ou menos do que deveria na Europa, é um cara que tem impacto imediato no Brasil, porque também, assim como outros atletas no histórico recente do Flamengo, está acima da prateleira e do nível do nosso futebol. Ricardinho, pensando agora no Andréas, Sim. essa importância dele, dá para dizer que a saudade do torcedor, daquele Gerson,
Aquele Gerson que todo mundo ficou, não, ele não pode ir embora. Diminuiu essa saudade? Então, o rendimento do Andreas Pereira está ligado também a esse tipo de comentário, né? Quando a gente comenta o jogo do Flamengo, ou o momento do Flamengo, em nenhum momento você escuta os comentaristas, o torcedor falar, puxa vida, mas o Gerson saiu e aí bagunçou o nosso meio campo. Não estou tirando a história, as conquistas, a qualidade do Gerson, por favor, até porque ele é jogador de seleção brasileira. Eu estou valorizando a chegada do Andreas Pereira, pelo menos até agora. Ele se encaixou tão bem no time que você não vê ninguém para se encaixar no meio campo, poder não fazer a mesma função, porque cada jogador tem a sua característica, né? Tem a sua qualidade, mas para se encaixar no meio campo do Flamengo vai levar um tempo. Quando esse tipo de comentário praticamente não acontece, porque ninguém faz, é porque o Andreas se encaixou bem, porque ele está performando bem, porque ele, não porque fez um golaço hoje, mas porque ele vem alguns jogos já tendo um bom desempenho, e agora tem essa característica ainda da bola parada, né? Que hoje quase que ele fez 2 gols de bola parada, na verdade ele ia fazer 3, porque ele de fora da área, ele bateu uma bola também que ela foi no travessão, não essa de falta, uma jogada anterior que ele também acertou o travessão. Então o momento é dele, sem desmerecer o Gerson, a qualidade, mas valorizar a presença nesse momento do Andreas Pereira no time do Flamengo. Ricardinho, além de 3 gols, foram 5 na trave. É isso que eu ia falar. Parece que o Andreas, ele brinca muito daquela brincadeira do acertar o travessão, né? Das diferentes distâncias no campo. Não é possível, cara. Desde que estreou. Eu lembro contra o Barcelona foram 2, se não me engano. E ele acerta a trave toda hora. Se fosse para acertar, não acertava, Inclusive, a batida de falta que entrou hoje beliscou o travessão. É impressionante, cara. Isso chama a atenção mesmo. Porque quando quer acertar, né? Vamos fazer um desafio aqui, uma brincadeira. Aí não acerta, Ricardinho. Não sei, pelo visto ele acerta fácil. Não, ele sim, né? Mas a gente não dá para tentar. Bom, vamos fazer o seguinte, também falar sobre a questão do posicionamento do Andreas. Daqui a pouco a gente vai mostrar também o que o Renato falou. Tem também tweet do Arrasca falando sobre esse gol de falta, mas não vou deixar passar aqui essa questão do posicionamento, que muito se questionou se ele podia ser o terceiro homem, atuar como terceiro homem, e ele hoje mostrou que dá conta disso. Eu acho que se gerou assunto onde não tinha, assim. É porque a primeira demanda no Flamengo é a utilização dele de frente, como um segundo homem próximo ao Arão. E que eu acho até que coletivamente deixa esse Flamengo com mais lacunas, com mais questões a resolver. O Arão mais sobrecarregado. Poucas equipes são capazes de gerar esse desconforto, mas a gente viu momentos na semifinal da Libertadores contra o Barcelona, como o Barcelona construiu oportunidades em demasia pelo que é o desnível entre as equipes. Então são ajustes coletivos e que o Andreas traz uma qualidade impressionante com a bola, mas que talvez sobrecarregasse. E assim, no que é o modelo e o desenho do Flamengo hoje, mesmo o Gerson sobrecarregaria. Acho que até mais do que o próprio Andreas. Mas se gerou, não dá para falar em polêmica, mas enfim, o debate de declaração dele, dizendo onde preferia atuar, aonde jogava no futebol europeu. Para falar a verdade, ele tem qualidade. Se a gente falar num tripé no meio campo, ele vai ter qualidade para jogar como um segundo ou como um cara que tem uma chegada mais forte. Enfim, entre linhas, ele tem a dinâmica. Ainda mais falando em futebol brasileiro, para receber e girar rápido ou já receber perfilado, né, com posicionamento corporal. Domínio orientado, porque ele domina as ações do jogo, ele tecnicamente é muito acima da média. Então ele tem o repertório para jogar como segundo de frente, circulando, e faz essa bola andar mais rápido do que o Gerson fazia, assim como na função mais avançada como meia, pela qualidade que tem, pela velocidade dele de jogo, ele encontra o espaço, falando da nossa realidade aqui no Brasil, principalmente. Então assim, não tem polêmica aí, não tem debate. Ele compõe bem nas duas. Onde for necessário, pode ser utilizado. É um ganho, um acréscimo gigantesco para esse Flamengo. Vamos agora colocar o que o Renato Gaúcho falou. Ele elogiou bastante também a atuação do Andreas Pereira. Depois quero ouvir o Ricardinho. É um jogador diferenciado, né? O André. Ele tem uma batida na bola muito boa. E isso vai nos ajudar bastante, porque além dele ter feito um golaço mesmo de falta, tá, pela trajetória da bola, depois ele bateu outra no travessão. É importante você ter esse tipo de jogador em campo, porque preocupa o adversário. Então o adversário vai pensar sempre 2 vezes antes de fazer as faltas próximo da área.
Então é mais uma jogada mortal que a gente tem treinado bastante. Agora é lógico que o importante é o jogador saber bater na bola. Aí o Renato chamando o Andrés de André, hein, Ricardinho? Ou a gente que tá falando o nome dele errado, Pensei ou o Renato que abreviou, né? Ou deu um apelido, assim, não tem esse negócio de Andrés aí, é André mesmo, chamar de André. Mas queria ouvir você também sobre Mas ele é um bom jogador. Mas ele é um bom jogador e essa característica que na entrevista o Renato colocou é verdade. Quando a gente fala muito de gols de falta, né, no futebol brasileiro. Hoje o gol de falta que ele fez, que foi um golaço, a outra falta que ele bateu, que também foi muito boa, você vai dando confiança para o jogador quando ele tem uma boa batida, quando ele treina, né, ele tem a execução no treinamento, e você cria uma situação em relação ao adversário, sim, é verdade. Eu joguei com muitos batedores de falta e bons batedores na minha geração, e você acaba intimidando o adversário em relação a isso, porque qualquer falta perto da área é um momento de perigo quando você tem um jogador que bate bem na bola, né? E isso acaba criando uma situação diferente, porque às vezes o próprio marcador ele tem que ter mais cuidado. Isso não que tenha uma facilidade, mas você tem uma situação do defensor diferente, aquele choque, né? Aquela marcação-pressão, principalmente nos atacantes, né? Tem que ter mais cuidado, porque se você faz uma falta e tem um jogador como esse que bate bem na bola, você pode fazer a diferença num jogo importante, né? E hoje o jogo já estava acho que 2-0 para o Flamengo, mas ele conseguiu na falta fazer um golaço e pode sim mais para frente fazer a diferença para o Flamengo. Vamos ouvir agora o trecho do Renato Gaúcho falando sobre a partida. Rodolfo. É sempre um jogo difícil você pegar tanto as equipes que estão brigando pelo título, como as equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Então nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas eu acho que está de parabéns o grupo, porque o grupo competiu bastante com o adversário, conseguiu fazer os gols, criamos algumas oportunidades. Enfim, conseguimos o nosso objetivo, que eram os 3 pontos. Para registrar aqui, Internacional e América Mineiro, porque eu estava aqui cutucando o Rafa. O que está vendo aí, Rafa? Estou vendo o jogo, mas já acabou, não acabou? Acabou agora. Internacional 3, América Mineiro 1. 2 gols do Patrick, 1 do Yuri Alberto e, pelo lado do América Mineiro, 1 do Ademir. Bom, agora já aproveitando que a gente ouviu o Renato, o Mateuzinho parece estar ganhando bastante espaço. Será que fica com a posição mesmo do Isla? Isso tem sido debate recorrente já, né, no Flamengo. Conta com apoio, de fora para dentro, falando de torcedor, eu acho indiscutível. O início de jogo dele foi muito bom, o Flamengo construiu ótimas jogadas por ali, tem essa batida de perna esquerda, né, o pé ruim que a gente fala na trave, muito bonito. Pé ruim? Então, esse é o ruim, porque ele é destro, né? Ainda tá um Puxou para dentro, né? E teve confiança para finalização. Mas eu acho engraçado isso, porque da última vez que ficou mais forte esse debate, o Isla retornou de uma data FIFA, voando do Chile, ganhando confiança pela participação com a seleção chilena e fez bons jogos. E mais uma vez, né? Ele está com a seleção numa data FIFA e vamos ver como vai ser esse retorno, assim. Eu acho que com relação a status, amanhã tem um jogo grande, os dois estão à disposição. O Isla vai para o jogo. O que não diminui o que tem sido a temporada do Mateuzinho e a tendência, no futuro próximo, de que ele assuma essa titularidade. Ricardinho, gostei desse teu fone aí diferente, hein? Tô há horas olhando. Desculpa. Pois é, o pessoal aqui em casa, os meus filhos fizeram um investimento nesse. Tem jeito de ser caro isso aí, hein? Tá melhor, tô escutando melhor vocês, tá legal, tá bom. Você nem fala português. Eu acho que não fala português, Ganhei esse presente. Ganhei esse presente do Dia das Crianças. Pô. Boa. Mas sobre o Mateuzinho e o Isla. O Mateuzinho e o Isla, eu acho que o Mateuzinho, primeiro que eu sou um pouco suspeito para falar do Mateuzinho, porque fui o treinador que dei a oportunidade na equipe profissional a primeira vez para ele lá no Londrina. Ele foi meu jogador, ele era dos juniores do Londrina, jogou a Taça São Paulo. E na volta eu coloquei de titular na equipe principal do Londrina, porque ele já tinha qualidades, né? Força e batia sempre muito bem na bola. Mas eu acho que há algum tempo já o Mateuzinho tá pedindo espaço no time principal ou no time titular do Flamengo, com todo respeito ao Isla, que também é um bom lateral, um bom jogador, mas a juventude, a força,
a confiança que ele chegou no Flamengo para o Sub-20, foi ocupando o espaço, e hoje, quando tem oportunidade na equipe profissional, ainda é muito jovem, mas tem um potencial enorme, porque bate bem na bola, porque se projeta bem, evoluiu muito na parte defensiva em termos de marcação da linha de 4 de defesa, até porque vai chegando uma maturidade, vai tendo mais chance para jogar, vai jogando com jogadores mais experientes que podem dar essa orientação para ele também, em termos de posicionamento, essa discussão. Então acho que a hora do Mateuzinho chegou. Agora, lógico, o Isla está na seleção chilena, tem que respeitar também, né, um jogador vitorioso como ele, mas já Mateuzinho já, se não é o titular nesse momento, está pronto para ser titular do Flamengo. Tá no caminho, né? Agora a gente vai mudar, nossa, quase não saiu, mudar de jogo, voltar a falar